Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Universo Maior. E hoje é um dia especial. Nós temos aqui um convidado mais do que especial para estar com a gente, discutindo um assunto de interesse global, que é a ufologia e a espiritualidade. Estaremos aqui hoje com nosso professor Laércio Fonseca. Acredito que todos vocês já o conheçam, mas eventualmente alguém que não o conheça, ele é formado em física pela Unicamp e tem a astrofísica e a cosmologia como suas principais áreas de interesse, as quais ele vem estudando há mais de 40 anos. É espiritualista, ufólogo, médium, músico e tem um trabalho incrível que eu aconselho todos vocês a conhecerem, de treinamento interior através das artes marciais, filosofias orientais e espiritualismo no espaço Caminho da Luz. Vamos deixar aqui no descritivo aqui do nosso vídeo também as informações a respeito deste espaço. E o professor Laércio busca com esses trabalhos, assim como nós, aqui no nosso canal, estabelecer uma ponte importante entre ciência e espiritualidade. Para o que, inclusive, ele já escreveu um livro excelente, Física Quântica e Espiritualidade, que consiste justamente em validar a existência do espírito e dos fenômenos mediúnicos, espirituais e ufológicos. Bom, seja muito bem-vindo, professor Laércio. É um enorme prazer ter você aqui. Vou passar aqui para a Andrea fazer um comentário e depois já vamos passar a bola, né, para a gente começar já com você dividindo com a gente o seu conhecimento. É um prazer. Olá, pessoal. Olá, Daniel. Olá, Laércio. Sejam todos muito bem-vindos. E é uma honra muito grande estar entre essas duas mentes pensantes da modernidade, para que a gente possa aprofundar um pouco mais em determinados assuntos. E hoje o assunto ufologia é muito interessante, porque embora a gente tenha essa visão de que hoje está na moda, a gente precisa compreender que tem muito mais coisa acontecendo por trás dessa moda, por trás dessas aparições, por trás disso tudo que está sendo revelado. Afinal, por que essa revelação agora? Por que esses contatos mais intensos? Porque as pessoas estão se interessando mais por ufologia. Vamos entender, através desses estudiosos, o que está acontecendo na atualidade. Olá, Laércio, tudo bem com você? Olá, Andréia, tudo bem? Muita paz para vocês, muita luz. Muita paz para todos. Então, Laércio, para começar, Daniel, para começar, eu quero primeiro perguntar para o Laércio, de onde viemos, né? Qual é a origem? O que nos difere dos extraterrestres? Afinal, nós temos um pouco desta formação deles em nós, ou não, nós somos seres totalmente diferentes e servimos de laboratório, quem sabe? O que você nos conta, Laércio? Bom, antes de responder essa sua pergunta, né, uma vez, eu acho que antes da gente perguntar quem são os extraterrestres, né, que nos visitam, né, a pergunta mais importante é quem somos nós, né? Nós precisamos entender quem somos nós. Quando você pergunta para o extraterrestre de onde ele veio, né, a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas pensantes, materialistas, é que eles vêm de um planeta, né? Vêm de um planeta muito mais avançado, né, científico e tecnologicamente, e eles chegam aqui como astronautas, né? Da mesma maneira que nós hoje estamos mandando astronautas para a Lua, mandando nossos veículos ainda não tripulados para Marte, para o sistema solar todo, né? E quiçá no futuro enviaríamos homens, né, fisicamente para todo o sistema solar, né? Então, essa é a visão extremamente primitiva que nós temos, primeiro, de nós mesmos e que nós temos dos extraterrestres, né? Então, acredito no seguinte, eu acredito na natureza espiritual de tudo. Não só na minha natureza espiritual, ou seja, eu não sou um indivíduo que nasceu neste planeta, eu não sou um terráqueo. Eu estou, neste momento, aqui na Terra, o meu espírito vestiu esta roupa corpórea biológica para viver uma experiência nessa dimensão material. E todo ser vivo morre. E o que acontece após a morte? Nossa consciência, nosso espírito continua existindo? Se o nosso espírito continua existindo, onde ele estava antes de nós nascermos? Essa é a grande questão.
né? E eu tenho a seguinte visão: nós existimos, né, numa outra realidade, numa outra dimensão do universo. Nós somos seres de dimensões astrais superiores, nós somos oriundos, na verdade, nós não somos seres criados, na verdade, nós somos seres manifestos, né, de uma consciência cósmica muito mais elevada, que cria todas essas dimensões universais, mundos, planetas, e essa mesma consciência começa a se manifestar neste universo, das mais diversas formas possíveis e imagináveis, né, desde os primeiros micro-organismos até insetos, animais, plantas. E nós somos mais uma forma de manifestação dessa consciência num planeta, no mundo. Mas nós não somos daqui, não fomos gerados aqui. Portanto, nessa concepção, todos nós somos extraterrestres. E essa experiência planetária que nós estamos vivendo é coordenada por inteligências muito avançadas, que hoje, né, estão na dimensão espiritual, coordenando toda a experiência material que está ocorrendo hoje aqui na Terra. Daniel, me fala uma coisa, essa visão que o Laércio colocou é muito interessante, muito profunda, porque quando nós pensamos que somos antecedentes a esse espaço e tempo, porque algumas pessoas têm uma visão muito limitada no sentido de que só existe a Terra e somos o centro do universo. Mas já sabemos que não somos, nós viemos de algum lugar antes, nós estamos aqui e vamos para algum lugar antes ou vamos voltar para cá, talvez, não tem como saber exatamente. Mas se tudo é consciência, estes seres têm um nível de consciência diferente da nossa? Pois é, André. Acho que como, né, o professor Laércio bem colocou, nós temos que primeiro entender a base de tudo. A base é o quê? Quem somos nós? Como muito bem foi colocado, e o que é o planeta Terra. Se a gente não entender também o que é o planeta Terra, nós vamos sempre ficar pensando, que nem aquela questão, né, da ideia da bíblica, lá de que Deus criou a Terra, puf, e pronto, é só o que existe no universo, né? Mas não, a Terra ela tem uma função dentro da evolução espiritual de todas as consciências que existem no universo. O planeta Terra não é nossa origem. Nós estamos aqui passando pelo planeta. Então, esse planeta Terra que nós conhecemos nesta dimensão, porque ele está também em várias dimensões ao mesmo tempo, mas nesta dimensão mais densa, o que nós chamamos de terceira dimensão, é um palco, é um local, um local onde nós podemos vir como consciências, experimentar, ter as nossas experiências pessoais, nossos aprendizados, nos desenvolver, para que, então, a gente, morrendo, né, fisicamente falando aqui, a gente volta para um plano astral. Plano astral, o qual também tem um plano astral aqui em volta da Terra, como a gente falou, a Terra está em várias dimensões, que tem trabalhos de aprendizado, de consciências, etc., etc. E nós temos que entender que fora da Terra está o universo. Então, nós, como consciências, a gente vem para cá, a gente aprende por um período, ou seja, apenas por um período, a gente aprende, acabou o nosso período, que às vezes é uma reencarnação, 2, 3, 10, dependendo de uma série de situações, e voltamos. Voltamos para onde? Para o nosso planeta de origem? Qual é o nosso planeta de origem? Não, nós voltamos para o cosmos. Nós somos parte do cosmos. Então, a nossa origem realmente, como bem colocou o professor Laércio, não é um planeta. Nossa origem é o cosmos. E a gente se utiliza dos planetas para esse trabalho espiritual, para esse aprendizado, para nosso aperfeiçoamento, enfim, ditado por uma organização muito mais alta, como o professor Laércio também colocou, que organiza isso e que vem organizando isso no planeta Terra, por assim dizer, desde que o planeta existe. Desde o início do planeta Terra, nas eras geológicas, no trabalho de geologia, no trabalho das vidas, das sucessivas vidas, da evolução dentro do planeta, e isso continua sendo até hoje. Então, resumidamente, é isso. Acho que quem somos nós e o que é o planeta Terra, se não apenas um momento, apenas um palco que a gente está se utilizando por um propósito maior. Interessante. Laércio, fala uma coisa. Hoje, nós estamos falando de avistamentos cada vez com maior frequência, mas isso está acontecendo agora ou estão revelando agora esses avistamentos? Então, quem estuda ufologia, né? A ufologia ela é dividida em várias partes. Nós temos
A ufologia, didaticamente falando, ela é dividida entre arqueufologia, ufologia moderna e ufologia espiritualista ou esotérica. Essas 3 grandes linhas. Bom, arqueufologia, nós consideramos toda manifestação ufológica antes de 1947. Então, é aquele seriadinho que você assiste lá no History, Alienígenas do Passado, né? O grande teórico dos antigos astronautas, né? Que é o famoso Erich von Däniken, em seu livro Eram os Deuses Astronautas, né? Mostrando que a presença extraterrestre, fisicamente, até se encontra desde os primórdios da humanidade, desde a pré-história, né? E ele faz um relacionamento muito com os deuses do passado, né? Os deuses bíblicos eram, na verdade, manifestação de inteligências extraterrestres avançadas junto dos profetas, né? E aí, em 1947, com a grande aparição do fenômeno de disco voador no mundo, né? A partir de junho de 47, houve uma grande onda de aparição de UFOs no planeta inteiro, né? E foi inaugurada a era dos discos voadores, a era moderna dos discos voadores, onde havia contato de 1º grau, 2º grau, 3º grau e até os contatos de 4º grau, que eram as abduções, todo esse tipo de contato, né? E depois nós tivemos a chamada ufologia esotérica ou espiritualista, que é aquela que envolvia sensitivos, médiuns, paranormais, num nível de contato com as inteligências extraterrestres, que ia desde um contato mediúnico, desde contatos psicográficos, né, tudo aquilo que acontecia no centro espírita, né, que o espírito dialogava com os médiuns, psicografava, passavam a ser agora inteligências extraterrestres operando dentro, né, com médiuns e sensitivos. Isso gerou uma divisão profunda na ufologia brasileira, né, e no mundo inteiro, né? Hoje em dia, é muito claro que você vê os ufólogos de linha materialista, que ditos cientistas, eles não se dão muito bem com os esotéricos, com os místicos e transcendentais, mas isso é perfeitamente normal, né? Dentro da própria... Não é nem preciso ser, né? Porque as divergências entre as filosofias e a ciência ela é muito grande, sempre existiu ao longo da história. É mais um fator dentro de tudo isso daí, né? Eu sempre convivi com os 2 lados, né? Eu sempre fui médium desde criança e convivo com cientistas o tempo todo na minha vida, né? Então eu sei lidar muito bem com esses 2 lados, sabe? Né? Tem aquele jogo de cintura. Na hora que eu estou falando com cientista, eu uso uma linguagem. Na hora que eu estou falando com esotérico, eu uso outra linguagem, né? Então, por isso a gente consegue dialogar bem, né? Já fiz palestras em maçonaria, lojas maçônicas de São Paulo, já faço palestras desse assunto em universidades, em centros de física mesmo, onde os caras são chatos pra caramba, né? E faço palestras em centro espírita, você está me entendendo? Então, cada lugar que a gente vai, a gente se amolda de acordo com as ideias, a gente vai conversando, né? Eu fiz uma conta, né? Quando a gente está... Este momento, né, é um momento que está... Nós tivemos uma onda ufológica muito grande, partindo da década de 50, ela foi aumentando até atingir a década de 70. Houve um pico, depois houve uma queda, tá? Por exemplo, hoje, você não vê abduzidos, você não vai encontrar pessoas abduzidas, com certeza pararam de abduzir, né? Mas o número de aparições de UFOs é muito grande no céu. E começou a vazar, né? O primeiro vazamento que teve foi daqueles repórteres investigativos da Fox, né? Que UFOs, aparições de 10 anos atrás, gravados pela Marinha dos Estados Unidos, começou a vir à tona, começou a surgir, né? Por baixo do pano, eles não queriam divulgar. Esses repórteres investigativos compram matéria, compram piloto passa um vídeo por baixo do pano. Aí houve esse rafafá totô, né? Aí o Senado americano que acha que sabia das coisas, mas não sabia de nada, eles ficaram putos da vida e foram lá com a Marinha e falaram: ó, vocês têm 2 meses para apresentar uns relatórios para nós e tudo isso daí, né? Aí a Marinha veio com o relatório, né? Que saiu dia 26 aí do mês passado, né? Aquele relatório que não chegou a conclusão nenhuma, mas os vídeos são reais. Aí quando foram entrevistar um piloto da Marinha, eles foram entrevistar um piloto e falaram: escuta aqui, nós queremos saber de você, né?
essas imagens, esses encontros com esses objetos não identificados, né? Há quanto tempo eles acontecem? Faz muito tempo. E qual que é, assim, né, vamos assim dizer, a normalidade? Ele falou, todos os dias. Todos os dias, quando a gente sai com o nosso jato, nós temos encontrado com esses caras. Entendeu? Então, acabou aquele negócio, de vez em quando aparece, quando o fenômeno está presente e não vai mais embora. Ele está na cola da Força Aérea do planeta, entendeu? Não é só americano, não. Os russos estão com a pulga atrás da orelha, os chineses estão com a pulga atrás da orelha, né? Todo mundo está sendo, vamos por assim dizer, massacrado pelo fenômeno, entendeu? Então, o que aconteceu? A Marinha, não sei se vocês sabem, mas a Marinha ela não tem cientistas à altura para fazer essas avaliações. Então, o que o Senado fez? Pegou esse mesmo relatório e falou, ó, vai tudo para a NASA. Chamou o diretor da NASA e falou, ó, vocês têm 3 meses para dizer o que é isso daí. Né? O que são esses objetos, o que são essas filmagens, esses vídeos, vocês vão ter que explicar. Aí, o diretor da NASA veio a público dar uma entrevista falando, não, nós realmente pegamos esse material, tá? E a mulher, a repórter, falou assim, mas o senhor acredita que é extraterrestre? Falou, não, meus cientistas ainda não analisaram. Somente após os meus cientistas analisarem, eu vou colocar a minha opinião, reforçando para dizer que é extraterrestre, né? Terrestre não tem como afirmar que é, né? O primeiro relatório falou assim, ó, é uma coisa inusitada, é uma coisa que não, os humanos não têm capacidade para fazer, a não ser que seja tecnologia nova chinesa ou tecnologia russa, mas é algo inexplicável. Eles não quiseram, de forma alguma, colocar natureza extraterrestre do objeto. Uhum. Ainda tem uma discussão para isso. Tá? Então, nós estamos nesse ponto. Vamos esperar o que a NASA vai falar. A NASA, o relatório da NASA ainda não veio ao público desses fenômenos, mas a NASA, né, para o mundo, é a maior autoridade em termos de fenômenos espaciais. Né? Então, os cientistas da NASA vão ter que explicar. Só que o seguinte, eu quero informar vocês que os cientistas são bons, eles não são ruins. E outra, este fenômeno, os caras da NASA já estão cansados de saber. Não é uma coisa que eles vão ter que ficar quebrando a cabeça para analisar. Desde os primeiros voos espaciais, a NASA é seguida de perto por UFOs, por objetos não identificados, que eles nunca revelaram. Né? Até se você for ver pouso na Lua, sempre foi seguido de perto por os objetos não identificados. Então, nós estamos agora num momento que algo pode oficialmente vir à tona. Esse é o ponto-chave da questão. Mas que o fenômeno é muito antigo, ele é. Entendi. Gratidão. Daniel, fala uma coisa sobre essas aparições, esses avistamentos. Cada pessoa está percebendo isso de um jeito, cada área, cada segmento, ou mais esotérico, ou mais científico, mas tem uma coisa que parece que está interligando todos esses pensamentos quando você começa a conversar com pessoas aqui na vida, no mundo real, que é a questão do medo. Algumas pessoas são categóricas em afirmar que eles são do mal, eles vêm nos explorar, só que é muito... não tem lógica, não faz sentido. Como é que uma espécie que é mais avançada que a nossa vem aqui para explorar o quê? Então, qual é a razão desse medo, desses pensamentos de exploração? É muito filme que o pessoal anda assistindo. É uma ótima pergunta, né, André? Porque, bom, só primeiro, acho que só complementando um pontinho antes, né, quer dizer, Sim. que eu acho que essas aparições, porque quando a gente vê, eu acho que o que está mudando mesmo, né, o que está mudando, né, como foi bem colocado, então muitos avistamentos, muitas coisas novas, o pessoal hoje, com tecnologias novas para acompanhar o fenômeno UFO, cada pessoa com o celular na mão, filmando as coisas, tirando fotografias, participando. Então, a população, é uma pressão mundial. Mas não é só uma pressão mundial. Vejam que quando os Estados Unidos liberou, né, esse material também, eu acho que só tem uma coisa, depois até o professor Laércio disse se ele concorda com isso ou não, mas acho que tem uma coisa que acho que é um pouco diferente, mas é pouco, né, porque é degrau por degrau. Mas é a primeira vez na minha ótica que o governo americano, porque o governo americano sempre negou, falou, não é isso, não é, né? Desde Roswell, né, falando, balão meteorológico, né, coisas do tipo. Enfim, vem sempre negando consistentemente. Desta vez, já começando com os vídeos mencionados pelo professor Laércio da Marinha Americana, já mencionando aquilo, a Marinha dizendo o seguinte, olha, isso que vocês estão vendo
nós não sabemos o que é, um caça não consegue seguir, é mais rápido que nossa tecnologia incrível, e nós não sabemos o que é, e o vídeo é verdadeiro. E quando o Senado também americano trouxe esse relatório, acho que um dos grandes pontos de diferença foi esse, dizer o seguinte, olha, não sabemos o que é, né? Como o professor Lares colocou ali, né? Não sabem nada, não entram em detalhes, não falam que é extraterrestre de jeito nenhum, porque não, né, tem uma coisa que eles não podem se comprometer, mas falaram pela primeira vez. São objetos voadores não identificados, ou seja, são coisas que nós não conseguimos compreender, não temos a menor ideia do que possa ser uma tecnologia que não é russa, não é chinesa, não é americana. Ponto. Então, quer dizer, apesar de não falarem que não é extraterrestre, mas pelo menos já falam, olha, não é nosso, né? Não sabemos do que é, não é terrestre. Então, assim, é mais ou menos como que falar que é extraterrestre. Mas vamos passo a passo, vamos ter passo a passo. Agora, quanto ao fato deles, né, desse receio de serem maus e de virem aqui atacar a gente e de que estão chegando, né? Então, muito filme de Hollywood, né? Então, aquela questão do pessoal vindo naquele medo, aquele pavor todo, porque eles vão comer criancinha, porque eles vão tirar o nosso oxigênio, vão levar coisa embora. Gente, isso não faz sentido nenhum, realmente sentido nenhum. É um medo do ego humano, é um medo do homem primitivo ainda, que é aquele homem da caverna mesmo. Ou seja, a gente tem medo das coisas diferentes. A gente tem medo do desconhecido. Então, poxa, fala descobridor, não sei o quê, como foi a história da humanidade inteira. O que é a história da humanidade? As civilizações do lado, vizinhas, né, bárbaras, etc., é o que vem atacar. Todo mundo do lado vem atacar. Então, você conhece alguém desconhecido, vem atacar. Isso foi a história humana. São milhares de anos da história humana sofrendo ataques. Então, quando aparece extraterrestre na cabeça do ser humano, é a mesma coisa, esses caras vão atacar. Por quê? Nós não faremos isso? Infelizmente, né, no ser humano, eu tenho certeza, se a gente descobrisse aqui uma civilização menos avançada que nós em Mercúrio e pudéssemos ir para lá, a gente ia lá atacar, dominar, enfim, ia fazer horror. Mas aí a gente reflete esse nosso pensamento humano ainda com o pensamento do extraterrestre. Um extraterrestre que tem uma tecnologia infinitamente superior à nossa, um desenvolvimento moral, ético, tecnológico, científico muito maior do que o nosso, de maneira que falar que eles vão atacar a gente não faz nenhum sentido. Se eles fossem atacar a gente, já teriam atacado, né, como o professor Laércio trouxe lá, né, os astronautas já tinham atacado há milhares de anos atrás, vão ficar esperando a gente evoluir para atacar. A hora que eles estiverem bons mesmo, a gente vai lá e ataca. Não, já tinha atacado lá atrás, não faz sentido. Não tem, né, não é esse o escopo, ao contrário. Ao contrário, eu creio, depois o Dr. Laércio pode até dizer se ele concorda com isso ou não, mas que nós estamos numa fase de transição planetária, nós temos um avistamento realmente crescente de ufologia, que está trazendo uma situação de um primeiro contato oficial, porque contatos são todo dia diários, não é um contato, por assim dizer, oficial, e numa necessidade de transição planetária, uma necessidade de virada. E de extraterrestres que estão há muito tempo cuidando de nós, né, e não querendo nos atacar. Então, é interessante isso. Eu vou perguntar primeiro para o Laércio, eu gostaria da opinião dos dois. Eles estão aqui cuidando de nós, é isso? Bom... Não no sentido de babá, mas no sentido de sim. até policial. O que esses serizinhos vão fazer com este planeta? Entendeu? Bom, em primeiro lugar, né, todo o meu trabalho, eu acho que o meu trabalho se resume num livro chamado Projeto Terra. Né? A Terra, o planeta Terra, é um projeto, né, da Federação Galáctica. É um projeto de espíritos avançados. Veja, a gente tem que pensar sempre no espírito avançado. Essas federações que têm uma ciência, uma tecnologia inimaginável, bilhões de anos, eles vêm, preparam o planeta Terra como um palco, tá? Prepara toda uma estrutura, traz esses corpos biológicos, que são verdadeiros androides avançados. Esse corpo biológico, nossa, são corpos de androides avançados, projetados por inteligências avançadas autorreplicantes. Olha que interessante essa definição. E quando este corpo estava pronto e adaptado ao ecossistema da Terra, eles começaram a trazer almas, espíritos, para vestir essa roupa, ser impulsionado por todos os instintos sexuais e primitivos que este corpo gerava, porque você tem que separar o corpo físico do espírito.
Este corpo físico é um corpo super avançado, projetado por inteligências muito avançadas, e tem nele um programa básico funcional, que é o DOS dele, é o operacional dele. O operacional dele é o seguinte, ele tem que comer e tem que se reproduzir. Tá? Então, o espírito não sabe o que é reprodução, o espírito não sabe o que é sexo, ele tem outra concepção das coisas. Mas quando ele entra nessa matéria, ele é impulsionado pela essa energia que a gente chama de Kundalini, que força você a comer e força você a procurar o sexo oposto para se reproduzir. Esse é o cerne da experiência que a alma humana vai replicar. Aí vai dar toda a encrenca, briga, jogo de ego, guerras e tudo que a gente vê, né, nos impérios que sucederam ao longo da história. Então, tudo isto aqui é um projeto de inteligência avançada, é um projeto extraterrestre. E todo espírito que está aqui é extraterrestre. Este corpo biológico é extraterrestre. Ele foi trazido de fora e implantado aqui na Terra. Ele não tem uma evolução paralela. Todas as formas de vida que existem no planeta não são natural. Não existe nada natural nesse planeta. Tudo é feito por inteligências avançadas. Os insetos, qualquer forma de vida que você vê aí na natureza, por mais estranha que seja, ela é projetada, desenhada e implantada. Ela tem um objetivo e uma função de ser, né? Embora a gente nem entenda por que os insetos, os animais existem, né? Bom, então, eu tenho uma visão muito diferente da experiência humana na Terra, né? Só para você ter uma ideia, né? Eu vou dar um número para você, que as pessoas não têm esse número. Eu não sei porque parece que só eu estou falando isso, né? Uma coisa tão simples, tão óbvia, só fazer conta matemática, né? Hoje, nós temos 6,5 bilhões, ou seja, 8 bilhões de almas na Terra, aproximadamente. Quase, estamos chegando a 8 bilhões. Né? Em 1900, nós tínhamos o primeiro 1 bilhão de habitantes, chegando a quase 1 bilhão de habitantes em 1900. Em 100 anos, chegaram no planeta Terra, cerca de quase 7 bilhões de almas aqui. E todas essas 7 bilhões de almas excedentes, necessariamente tem que estar na primeira encarnação na Terra, se a gente pensar em termos espirituais. Só pode reencarnar aqueles que vieram antes de 1900. Esse pode ter 10 encarnações, 5 encarnações, né? Você está entendendo? Porque matematicamente um cara ele pode dar 10 encarnações em 1000 anos. Se você fica 50 anos encarnado, 50 desencarnado. 50 encarnado, 50 desencarnado. É a média. O livro do Chico Xavier mostra muito bem isso, quando ele fala, num dos seus primeiros livros, né, sobre a encarnação de Manuel, o seu guia espiritual, lá em Roma Antigo, como Públio Lentulus, um senador romano, né, que tem sua vida lá, e ele morre e fica 50 anos no mundo espiritual, depois ele reencarna de novo em Roma. Aí o Chico escreve um segundo livro chamado 50 anos depois, né? Se bem que na época de Jesus Cristo, né, tinha 170 milhões de habitantes em todo o planeta Terra. Era muito pouco. Né? Há 8 mil anos antes de Cristo, nós tínhamos 4 milhões de pessoas na Terra só. Então, tudo isso, todas essas almas, se você pensa em alma, que ela não é criada aqui, não nasce aqui, ela tem que vir de fora. Para ela vir de fora, ela tem que ser transportada. Para ela ser transportada entre estrelas, você tem que ter uma tecnologia muito avançada de naves espaciais para transportar esses espíritos. Quando esses espíritos chegam aqui na Terra, no astral Terra, tem que ter uma infraestrutura toda de casa, morada, sociedade, tudo preparado para ele viver aqui, porque ele vai ficar tempo aqui. Ele vai descer, encarnar, morrer, voltar, encarnar, morrer, voltar. Quem coordena toda essa grande operação de transporte interestelar, de preparação dos corpos? Quem vai decidir que lugar que vai descer esse espírito, que família, que país, que condição? Se ele vai nascer cego, se ele vai nascer manco, se ele vai nascer com problema congênito. Você está me entendendo? Tudo isso vem com a lei do karma, tudo aquilo que a gente já escuta nas filosofias aí. Né? Mas é muito infantil você pensar, né, que os ETs estão chegando aqui agora, que eles não sabem nada de tudo isso aqui. É a maior infantilidade. Todos nós que estamos aqui somos seres extraterrestres. Se você fizer, então, 87% de todas as almas encarnadas hoje na Terra necessariamente está na primeira encarnação nesse planeta. Eu estava num congresso outro dia, né? Um cara perguntou assim, mas professor, como é que eu faço para contatar um extraterrestre? Eu falei, muito simples, olhe no espelho e pergunta quem está dentro desse corpo. Aí você vai ter uma resposta muito interessante, né? Você vai contatar um extraterrestre.
Então, converse comigo, por que você não respondeu para ele? Ou seja, segundo este meu ditado, nos últimos 100 anos, realmente nós fomos invadidos pelos extraterrestres, né? Olha que interessante. Sim, por essa lógica, bem isso mesmo. Eles chegaram trazendo esses 7 bilhões de almas que faltavam aqui. Nos últimos 50 anos, daquela data limite do Chico Xavier, chegou 4 bilhões de almas em 50 anos. 4 bilhões de almas, como eu gosto de fazer continha, isso dá 50 mil pessoas por dia. Eu tenho que ter uma nave que transporta 50 mil espíritos por dia, vindo das estrelas e encarnado na Terra. Por ano, são 250 milhões de almas que tem que ser transportada. Calcula o tamanho da nave para fazer isso. Tá? Por isso que eu sou um filho, eu gosto de fazer conta. Daniel, você quer colocar alguma coisa sobre... a logística. A logística que tem que acontecer para esse planeta existir do jeito que ele está existindo aqui. E as pessoas ficam olhando, será que tem extraterrestre, será que não tem? Olha, eu vou contar um fato para vocês. Como eu sou um médium, as coisas para mim é muito diferente. Da mesma coisa com o Divaldo e o cientista lá era muito diferente, né? Ele acreditava que não tem nada, mas ele estava vendo tudo ali. Eu fui para um congresso internacional em Brasília, em 82, e assim que eu sentei na abertura do congresso, a maior discussão sobre vida, os espíritos todos andando ali, os extraterrestres em espírito, todos andando ali, todos participando de tudo, e as pessoas nas trevas aqui discutindo se tem ou não tem extraterrestre. Eu não sabia onde enfiar a cara. Você está me entendendo? Então, para um médium, é muito complexo você sentar num lugar de materialista e eles discutindo coisas que eles nunca viram, nem percebem, nem têm noção dessa realidade espiritual. Né? Sim. Eu tenho uma outra experiência muito engraçada. Você conheceu o Gilson Bastelli, não conheceu? Sim, daqui da Olha cidade. Os médicos que eu conheci na minha vida. Né? Nós estávamos juntos nesse congresso em Brasília. Você não tem noção de rolo que a gente se meteu lá por causa disso. Mas, né? Imagine a gente ir por uma vigília de campo, Daniel, né? Com o James Hurtak, né? O Papa, junto, fazer uma vigília ufológica com o James Hurtak, com o Papa lá da ufologia americana, que foi o protagonista do Blue Book, do livro azul, o Hynek, que era o astrofísico, estava lá junto, né? Vai fazer uma vigília no campo com todo esse pessoal. Você não tem noção que rolo, o que aconteceu, né? Depois eu conto. Meu Deus. Maravilha, vai contar. Eu só vou fazer não, vai contar. Fazer um parênteses só aqui, mas é que, às vezes, as pessoas ouvem, né, o que você comentou aqui agora, sobre tecnologia. E as pessoas ficam, né, às vezes elas dão um passo para trás, elas falam, mas do que se está falando? Como assim, tecnologia para a alma, para transportar a alma? Tecnologia do corpo? A gente ainda tem uma coisa importante que a gente tem na cabeça, é que a gente tem ainda uma mentalidade, muito ainda daquela mentalidade religiosa, onde, daquele pensamento, Deus criou tudo, né, abracadabra, e foi assim, e Deus cria diretamente as coisas, aquele pensamento de que Deus cria diretamente as coisas. Só que acontece que a realidade ela não funciona exatamente desta maneira. Claro que Deus é a origem, né, a grande fonte, que Deus é a inteligência suprema, isso não se discute, mas Deus cria através das suas criaturas. Cada um de nós, individualmente, somos criaturas divinas, essências divinas, que temos o poder de co-criar coisas nesta realidade, em outras dimensões, não é? Nas nossas dimensões em que a gente vive, em que a gente tem contato, em que a gente, né, coloca a nossa consciência afinada com a dimensão específica. Então, aqui nesse planeta, por exemplo, a gente está co-criando. Deus não veio aqui que já criou, né, a colheita de milho já para a safra de 2022, a colheita de tomate, não. Se a gente não fizer, não vai ter colheita de milho nem de tomate. Isso é só um exemplo, mas isso vale para toda a civilização, para tudo que a gente faz. Então, nós estamos co-criando, nós estamos fazendo. E nessa linha hierárquica espiritual, a gente vai subindo, e a mesma coisa, cada vez que você está mais alto numa esfera hierárquica espiritual, você tem capacidade e, entre aspas, responsabilidade de co-criar coisas cada vez maiores, mais importantes, mais belas. Por isso que nós estamos comentando que Deus cria através da criatura. Quando a gente fala do próprio planeta Terra,
que foi criado não diretamente por Deus, foi criado por esses comandos muito superiores ao nosso, né, que o professor Laércio também menciona, em que criaram o planeta Terra. Ah, mas não foi Deus que criou, que desenvolveu, que trouxe a vida? Depende. Deus, né, ou seja, precisa ser ele diretamente ou pode ser ele através de suas criaturas? Quando a gente fala de vida na Terra, né, que o professor Laércio estava comentando, de DNA, e que os insetos, o nosso corpo, tudo isso foi criação extraterrestre. Se a gente pega a Bíblia é um relato ufológico do começo ao fim, que são o quê? São os deuses com D minúsculo trabalhando aqui a humanidade na Terra. Mas esse corpo, o nosso corpo físico, que é uma o que é isso? Isso aqui é uma... Tem pessoas que falam assim, não, Deus não existe porque o nosso corpo tem imperfeições. Não, o cara é meio perfeccionista demais, mas ok, né? Porque tem doença, porque não tem o quê. Ok, mas, primeiro, não foi Deus que criou o nosso corpo, foram realmente tecnologias imensamente superiores à nossa que criou esse corpo. O que é isso? Isso é tecnologia. Tecnologia pura. Tecnologia incrível. Dentro dessa tecnologia, né, que o professor Laércio falou do DOS, né? Você usou a palavra, enfim, você usou uma palavra que eu chamo de ego. Né? Ou seja, quer dizer que é o quê? O nosso ego faz parte do nosso corpo, da tecnologia, levando a gente à sobrevivência, levando a gente a aprender a comer, as relações sexuais, né, procriação, etc. Que a gente, no nosso corpo, a gente vai sentindo essa força dentro de nós. Os animais, todos os animais, por que eles foram criados da mesma maneira que o nosso corpo? Qual é a prova científica disso? O DNA. A gente pega o DNA, nosso ser humano, de um macaco, a diferença é de menos de 1%. A gente pega e compara com um rato, a diferença do DNA é de 30%. A gente compara com uma banana, a diferença é de 50%. Significando o quê? Todos os seres vivos neste planeta têm a mesma origem de DNA. E posso falar mais? Os extraterrestres que a gente comenta serem vistos, né? Aqueles os reptilianos, os insetoides, outros que têm aparência humana, qual que é o DNA deles? É o mesmo. É a mesma base de DNA, a mesma estrutura de DNA utilizada. Só que enquanto a nossa estrutura de DNA, por exemplo, desenvolveu mais um mamífero, nós temos mais características de um mamífero, um insetoide vai ter características mais de um inseto, um reptiliano mais características mais de um réptil e assim por diante, mas assim como é a natureza inteira, que tem a mesma base de DNA, e desse DNA, que é tecnologia pura, a gente vai criando formas de vida diferentes, que são esses extraterrestres físicos, por assim dizer, porque nós estamos falando de extraterrestres numa espiritualidade que vem de outras dimensões e tudo mais, e temos avistamentos físicos de corpos mais densos que estão compostos do mesmo DNA que o nosso. Enfim, é só essa observação que eu acho que é importante sobre tecnologia. Aí o professor falou assim, tecnologia de naves, levar almas. Gente, é a mesma coisa, são dimensões, então as almas precisam de transporte. Você pega Chico Xavier, você pega nosso lar, tudo é transportado. Nós não estamos ainda num nível evolutivo tão grande que a gente já não depende mais absolutamente da matéria, e aí talvez tenha outras maneiras de locomoção, mas não por enquanto. Então, só para contextualizar um pouquinho do que o professor falou, que eu acho que é importante para a gente refletir em cima. E por falar em tecnologia, que vocês dois falaram, eu grifei essa palavra aqui. Esse avanço tecnológico que nós temos nesses últimos tempos, em comparação à antiguidade, são influências de extraterrestres, Laércio? Bem, se a gente pensar que o planeta Terra é um planeta dirigido, né, do alto, né, quem é que decide quem encarna, né, e onde encarna? Que tipo de espírito vai encarnar? Que tipo de inteligência vai se misturar entre nós? Né? Nós temos que entender que todos os grandes paranormais no Brasil, por exemplo, no mundo, né? Chico Xavier, todos esses indivíduos foram preparados antes de encarnar para cumprir essa missão. Então, a nossa história, a abertura que nós vamos ter, tanto espiritual quanto a abertura científica e tecnológica, elas são preparadas no mundo espiritual, né? Muito antes de acontecer no plano físico. A nossa evolução rápida, científica e tecnológica, foi planejada no astral, né? Foi toda planejada e as almas encarnaram e aqui, intuitivamente, elas começaram a seguir esse processo. Sendo a nossa mente, né, eu sempre falo uma coisa muito interessante. Quem conhece ufologia, na casuística mesmo, uma das características principais de um contato Grey, de uma abdução Grey, é
a total perda de memória do contato com esses Greys. Então, a maior parte que tem um contato Grey não se lembra de absolutamente nada do que aconteceu. Tá? Um dos casos mais famosos disso é lá da década de 50, do casal Barney e Betty Hill, que escreveram o livro A Viagem Interrompida, foi um best-seller nos Estados Unidos, e toda a memória do evento só foi retirada através de hipnose regressiva. Bom, no entanto, é o seguinte, então eu sempre falo assim para as pessoas na ufologia, se os ETs têm a capacidade de apagar a sua memória, ele tem a capacidade de implantar coisas na sua memória. Então, muitas das vezes você está dormindo lá, não sabe o que acontece, e há um implante de um software novo na sua cabeça, e no dia seguinte você começa a acordar diferente, querer mudar a sua vida, querer fazer coisas diferentes e tudo mais. E muitos dos grandes cientistas da Terra, fundadores, você pode notar que toda a revolução da informática, ela não aconteceu dentro de grandes universidades. Ela aconteceu por jovens em garagem, né? Essas mentes diferentes, pensando no quadrado diferente, porque os professores pensam muito quadrado, né? Mas é óbvio que a informática só pode evoluir em cima de uma tecnologia eletrônica de hardware em pleno desenvolvimento. Você tem que entender que Bill Gates, todo o pessoal lá da Apple, todo esse pessoal, eles faziam hardware, né? Eles não sabiam mexer com eletrônica. Eles eram bons depois do software e tudo mais, mas o chip, eles não inventaram o chip. O transistor, eles não inventaram o transistor. Isso aí são coisas de físicos lá atrás, no começo na década de 40, 50, né? E o primeiro chip, né? O primeiro circuito integrado que a gente chama, foi inventado por um cara que não tinha o que fazer. Se você pegar a história das coisas, é muito engraçado. Esse cara, o primeiro cara que inventou o chip, ele era um engenheiro da Texas, que fazia 1 ano que ele tinha sido contratado pela Texas. E aí, no final do ano, todo mundo saiu de férias. E ele não pode sair de férias, porque ele era um cara novo, então ele teve que ficar lá. Então ele ficou mais ou menos 1 mês sem fazer bosta nenhuma na Texas, lá na tecnologia, falar, vou tentar fazer umas ideias malucas lá. E ele fez o chip, cara. Ele fez o primeiro circuito integrado. Ele não era projeto da técnica, é projeto da cabeça de um cara, entendeu? E esse cara revolucionou o mundo da tecnologia, né? Revolucionou o mundo da tecnologia. E nós temos tudo isso que a gente tem hoje por causa daquele carinha lá. Eu lembro que quando eu fiz faculdade, quando eu fiz colégio técnico, eu não tinha calculadora. Eu fazia conta com aquela regra de cálculo. Eu tenho regra de cálculo até hoje. Eu quero mostrar para vocês. Pega lá para mim, Carlão. Vocês não têm noção que na década de... na universidade, eu fiz toda a universidade sem nenhum computador pessoal. Eu furava cartão e rodava no 1130. Entendeu? Furar cartão é coisa do passado. Você está entendendo? E hoje... né? Se você pegar o disco que a gente rodava no Unicamp, era um disco desse tamanho assim, pô, ele não tinha 250K de memória, certo? Um puta disco desse tamanho. Hoje a gente tem um disquinho de vidro desse tamanho, que é um disquinho de vidro que tem 360 tera. Tem 360 tera e dura 10 bilhões de anos de idade, a duração desse... Ó, vocês estão conseguindo ver aqui, ó, esse trenzinho aqui, ó, isso se chama regra de cálculo. A gente fazia conta nesse negócio aqui, ó. Tem uma pistolinha no meio aqui, você faz raiz quadrada, logaritmo, você faz tudo com esse negocinho aqui, ó. Tá? Olha só. É o seu computador. Esse é dessa para mim que essa não tem. Sabe, é muito engraçado mostrar isso para alguém de hoje, que você vai numa calculadora de R$10, né? Faz tudo tem tudo. Por exemplo, quando Apolo 13 deu aquele pau, os caras não tinham computador ainda, não tinha. Então, você via o cientista lá com regra de cálculo, refazendo as contas, para ele puxar essa pistolinha aqui, pegava, ninguém sabia o que era aquilo ali, né? Hoje em dia, quando assiste o filme. Pois é. E isso significa o quê? Né? O comando lá de cima que decide quando, a hora que uma tecnologia vai surgir aqui. Interessante. Tá? Eles implantam o cara certo e acorda, desperta o cara para fazer as descobertas na hora certa. Daniel, o que você me diz? Vou fazer uma observação
de como, né, de como isso também funciona, de como isso funciona essa questão, porque realmente tudo vem de cima. A gente acha que as coisas estão sendo inventadas aqui, que as coisas se movimentam aqui, não. Tudo vem realmente de cima. E vem de cima quando? Vem de cima conforme haja o merecimento da humanidade. Então, aquilo que a gente fala, né? Ciência e espiritualidade têm que andar juntos. E conforme a gente vai tendo merecimento, as descobertas científicas vão acontecendo. E como é que e por isso, não é por acaso que nos últimos 200 anos as descobertas científicas foram muito superiores ao anterior. Por quê? Porque houve um momento, está relacionado à transição planetária, etc. Não vamos entrar agora no assunto todo, mas foi um momento de se trazer tudo isso. E como é que se traz isso em geral? Né? Um avanço tão grande. Em geral, você tem mais do que uma pessoa que está preparada para aquela descoberta. Porque há também um respeito ao livre-arbítrio na medida do possível. Então, vamos imaginar o seguinte, né? Como várias invenções do século XIX e XX até hoje, né? O que acontece? Não tinha avião. Não tinha avião. Quando não, temos que descobrir como faz para criar um objeto que voe, né? Quer dizer, mais pesado do que o ar. E, enfim, estavam todos ali trabalhando. O que acontece? Percebe, de repente, quando, né, um descobriu aqui, né, os irmãos aqui nos Estados Unidos descobriram, o Santos Dumont descobre tudo ao mesmo tempo. Acontece ao mesmo tempo, é como se tivesse assim um germe, como se tivesse assim um pólen, né, espalhado pela humanidade. É uma ideia, é um pólen, é alguma coisa que tem, mas que quem vai captar? Vão captar aquelas pessoas que estão preparadas para isso, aquelas pessoas que vão ter uma conexão, vão ter uma intuição, e, em geral, são mais do que uma pessoa ao mesmo tempo. Por quê? Porque uma pode chegar a captar e, por questões da vida dele, não está captando direito, que é meio médium. Tem um médium que às vezes desenvolve, faz, tem outro que tem a capacidade, mas não desenvolve e não faz. Então, o livre-arbítrio entra na história. E alguns desses cientistas, né, ou seja, eles captam, começam seus projetos, alguns não conseguem chegar no final. Einstein, quantas vezes Einstein trabalhou com outros cientistas para desenvolver todas as teorias dele? Porque um tinha uma ideia aqui, o outro complementava aqui, outro complementava ali, ou seja, é como se fosse, né, uma lavoura sendo feita. E é isso mesmo, cada um captando uma coisa, cada um trazendo. Mas por quê? Porque naquele momento estava aberto, aquela informação estava aberta para quem pudesse captar e para quem tivesse a capacidade técnica, intelectual, etc., de captar. Então, por isso que muitos experimentos, muitas descobertas científicas acontecem, né, você vê que acontecem ao mesmo tempo em vários lugares do mundo, quase que simultaneamente, porque aquilo está no ar. Então, assim, respeita esse livre-arbítrio, mas é, sim, uma permissão que acontece de uma informação descer, de uma informação ser ancorada aqui no planeta num determinado momento. Então, isso é bastante interessante, né? Muito, muito. Laércio, você quer complementar alguma coisa desse pensamento? Não, tá legal, é isso aí mesmo. É isso. Vocês dois me falaram nomes que me chamaram a atenção. Um falou reptiliano, outro falou Grey. Laércio, fala uma coisa para mim. As diferentes espécies de extraterrestres e se existe essa história de ET mal, de ET bonzinho, se tem algum tipo que se eu encontrar eu posso sair correndo porque não tem como conversar. O que você me conta? Né? Como eu já dizia, eu vou dizer uma coisa muito simples para vocês. Quando um discípulo fez essa mesma pergunta para o Buda, né, lá 2.600 anos atrás, perguntando, mestre, fale-me sobre o mal no mundo. Né? Você me fez uma pergunta, fale sobre os extraterrestres maus. Né? Ou bons, existe mesmo essa diferenciação? Então, porque para mim é tudo extraterrestre. Então, aí a pergunta para o Buda foi a mesma, né? Fale-me sobre o mal no mundo. Ele só não colocou, fala sobre os extraterrestres maus, mestre, sabe? Era diferente. Mas o Buda olhou assim para ele e falou assim, olha, meu filho, não existe mal no mundo. O mal só existe, ele só nasce, cresce, envelhece e termina dentro do próprio homem. Né? Não adianta, o mundo que está aí fora, né, é reflexo do interior de cada ser humano. Né? Se o mal está florescendo dentro do ser humano, tudo que está à volta dele vai refletir o estado interno de cada ser humano. Se o ser humano está em conflito interno, né, entre o bem e o mal, entre o ódio e o amor, ele vai estereotipar isso e vai transformar isso em guerra, conflito, luta pelo poder, sabe? Então,
À medida que o ser humano evolui, que ele sai dessa condição trevosa na qual nós nos encontramos, e o espírito conscientemente se liberta, né, das trevas e entra na luz, o mal é simplesmente sinônimo de escuridão. Luz elimina todo tipo de escuridão. Então, todo ser que consegue acordar e fazer viagens interestelares, né, só pode estar na luz. A sabedoria científica e tecnológica é a mesma da sabedoria espiritual. É a mesma, né? Então, somente espíritos com grande sabedoria espiritual podem ter grandes avanços tecnológicos e científicos. Uma coisa está conectada à outra. O homem jamais vai subir as estrelas, jamais vai fazer qualquer viagem interestelar sem primeiro acordar para o espírito. É a primeira regra fundamental para uma civilização que está presa numa superfície planetária, numa experiência densa, poder libertar-se para as estrelas. Né? O homem não vai visitar as estrelas, é as estrelas que vêm visitar o homem. É assim que vai acontecer. Né? Nós não vamos ter capacidade para colonizar Marte. Antes vai acontecer um fato muito interessante que vai mudar todo o curso da NASA. A NASA vai à falência no dia seguinte. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Se a NASA afirmar, presta atenção, se a NASA afirmar, por isso que ela não afirma até hoje, que existem naves extraterrestres altamente avançadas e sofisticadas sobrevoando nossas cabeças, toda a NASA vai à falência. Por quê? O que nós vamos procurar em Marte hoje, gastando bilhões de dólares com tecnologia da NASA? Micro-organismo, bactéria, certo? Uhum. Agora, se ele revela que tem naves inteligentes, sofisticadas, acima do nosso carbono, eu vou fazer o quê em Marte? Não tem mais necessidade. Não tem necessidade, o mais importante é você contatar esses caras. Então, esse é o máximo da busca. A NASA sonhou em ir para Marte e encontrar um cara inteligente lá, mas o cara inteligente está aqui, ele veio de estrelas distantes. Então, a NASA vai à falência, a ESA vai à falência, todo mundo. Isso é um medo tecnológico e econômico muito complicado para os caras trabalharem isso. Se ele revelar isso, todo o foco da NASA tem que sair de Marte, tem que sair da Lua. Ela tem que voltar para esses caras que estão aqui. Esse é um ponto muito complicado. Eu, como cientista, eu sei o que eu estou falando. Sim, sim. Daniel, você quer colocar alguma coisa mais? Não, é perfeito, é isso mesmo. A nossa busca humana, né? Ou seja, quando a gente olha para o espaço, a nossa busca é essa mesma. A gente fica se perguntando, estamos sozinhos? Né? A grande pergunta é, estamos aqui sozinhos? Quem sou eu? O que estão fazendo aqui? E é para isso, mais ou menos, que a gente busca, né? Sair e conhecer planetas, e olha para a luneta, e vai tentar encontrar alguém, alguma coisa. É a nossa busca. Agora, realmente, quando, no momento, né? De repente, aquela busca está aqui aos nossos pés, e a gente entende que que tem uma inteligência, uma grande inteligência aqui, não só em Marte, mas em todo o local, ou seja, está ao nosso redor, está à nossa disposição. Muda o paradigma inteiro da humanidade, muda tudo. Eu acho que é isso o que realmente está para acontecer. É esse ponto, essa grande mudança que está para acontecer. E tem pessoas que estão se preparando para isso. A gente falou dos Estados Unidos, que de alguma maneira está começando a dizer, olha, não existe algo, é uma mudança. A grande mudança é, agora estou dizendo, existe algo que eu não conheço. A gente tem acompanhado a própria ciência. Você vê, comentários que não aconteciam há 3, 4 anos atrás. Então, agora olharam ali para Vênus, encontraram fosfina na atmosfera de Vênus. Fosfina que, a princípio, seria produzida por muitos cientistas estão defendendo que seria produzida apenas por bactérias, por vida bacteriana, né, pela respiração bacteriana. Aí começaram a colocar isso no jornal, não se falava, não se colocava isso em jornal, e tem cientistas que estão falando isso, ou seja, tem vida extraterrestre ainda que bacteriana. Aí já veio outro grupo de cientistas mais céticos já para cortar, não é suficiente, temos que estudar, temos que ir lá, ok. Aí olham para Marte e encontram metano, na mesma linha. Encontram fotografias de Marte agora com óleo, umas bolinhas lá, falam, isso aqui é cogumelo, isso aqui é fungo, isso aqui, né, tá... E cientistas defendendo o que é. Outros vão lá, não, a fotografia que não está dizendo são rochinhas, são pedrinhas só mesmo. Mas, enfim, claro que sempre temos ali a ciência que fica segurando as coisas, mas há muitos cientistas
que não faziam isso antes, que agora estão dando a cara a tapa e dizendo, sim, isso aqui são indícios de vida extraterrestre, ainda que bacteriana. Então, todas essas mudanças estão acontecendo a olhos vistos. E isso vai mudar um grande paradigma no planeta e vai mudar a nossa consciência desse planeta com as consequências que o professor comentou, né? Ou seja, consequências drásticas em vários aspectos da humanidade. Que bom, tomara que tenha muitas mudanças mesmo, porque o Laércio comentou isso, o Daniel também comentou isso. Hoje é importante a gente se conhecer, o autoconhecimento, a gente buscar o que está dentro, não ficar procurando só fora de nós, achando que eles vão trazer, o extraterrestre, ele vai vir como um grande salvador da pátria. Acho que a gente já passou dessa era de salvadores externos, e esse trabalho todo que tem sido desenvolvido com a humanidade, é justamente a ideia que dá, é que é justamente para que a gente acorde, a gente desperte e comece a caminhar com as próprias pernas. Existem, sim, tecnologias muito mais avançadas que nós, e eu acredito que para algumas mentes fica fácil compreender, fica fácil visualizar isso com a mediunidade que o Laércio tem, por exemplo. Para outras não, para outras como leigos, como eu sou sincera em dizer, eu acho importante vencer essa ideia do medo, né? Os dois aqui colocaram exatamente isso, vencer o medo, né? Os contatos vão acontecer cada vez mais, os avistamentos vão acontecendo, e a gente tem que parar de reagir com essas histórias que foram colocadas em nossas cabeças, mas sim agir daqui para frente com as orientações e com as inspirações que nós recebemos. Laércio, eu gostaria que você acabasse, falasse, fique à vontade para falar ainda o que você desejar, mas não esqueça de contar para nós a história da vigília ufológica lá no campo, que todo mundo estava esperando ETs, e quem surge? Bom, a historinha é muito engraçada. Estava eu, o Gilson, né, que é um grande médium, estava um capitão do exército que não largava de nós onde a gente ia, aqui do exército de Campinas, né? Ficava ao meu lado sempre, o general sabia, todo mundo sabia. Bom, mas isso é outra história. E nós fomos ao Congresso Internacional de Brasília, e o James Hurtak, era um congresso de uma semana inteira, sabe? Manhã, tarde e noite, uma semana inteira. Muitos conferencistas internacionais. E já no final do congresso, no sábado à noite, ele fez um convite para o general, que o general organizava o congresso, assim, me arrume uma fazenda, né? Aí que eu quero levar só os conferencistas e seus acompanhantes para fazer uma vigília ufológica. Isso é o James Hurtak, lá da Chaves de Enoch e tal. Bom, aí reuniu umas 70 pessoas, né? E fomos para o campo no sábado à noite. E estava eu, o Gilson, né? Eu levei ele como acompanhante, porque eu era conferencista lá. Os outros dois não, só foram me acompanhando. O Gilson era muito jovem naquela época, né? Mas era um dos médiuns mais fantásticos que eu já conheci. E, de repente, nós fazemos aquela roda, ele começa a cantar os mantras, né? Inclusive, foi ele que colocou aquele som no filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau, aquele som, pá, 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 sabe? E dessas 5 notas musicais, para contato com o ET, para chamar ET, que ele foi buscar esse mantra na Índia, aquela coisa toda, tal. E nós cantamos esse mantra, lá, 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 toda aquela coisa, tal. E toda aquela, e aí deu 1 hora de todo esse trabalho espiritual, energético, vibracional, né? Ele fala, agora vocês peguem seus binóculos, suas máquinas fotográficas, suas filmadoras, que pode acontecer a qualquer coisa, né? Nós fizemos todo o chamado para os ETs, para os, né? Para as naves e tudo mais. Alguma coisa pode acontecer. Né? Nisso, todo mundo, o céu estava limpo, lindo, maravilhoso, que era mês de maio. Meio de maio, estava bonito o céu. Então, todo mundo olhando para o céu com binóculo, todo mundo olhando, aquele povo olhando as estrelas. E aí, o Gilson cutuca eu, me puxa, fala, Laércio, olha lá. Todos, tinha um monte de greyzinhos ali em espírito, e estava todo mundo olhando para cima, assim. Os greyzinhos também. Inclusive eles. Aí, né, começamos a rir, né? Aí um greyzinho chegou para mim e puxou a minha calça assim, porque eles são pequenininhos, né? Então ele puxou minha calça aqui e falou assim para mim, Laércio, fala para eles que nós não estamos lá em cima
Fala para eles que nós estamos entre vós. Eu olhei para ele assim e falei, eu não, toca, eu vou falar, fala você. Você acha que alguém desses caras vai acreditar em mim? Vem James Gurtak, vem Heineken, General Show, todo mundo. Eu tinha 20 e poucos anos, ninguém sabia quem eu era, cara. Gurtak, pô, os caras estão aqui, ó, vamos trocar umas ideias com ele. Ah, merda, eu falei pro baixinho. Eu não, falo você. Aí fala pros caras aí. Ou Esse seja... é o problema dos médiuns. Os médiuns vivem numa outra dimensão da realidade. E os materialistas vivem numa realidade. E elas não se tocam, sabe? Elas não se tocam. Então, é muito difícil. Depois que o Gilson morreu, então, é muito difícil eu encontrar alguém com quem eu possa conversar. Que esteja compartilhando das mesmas coisas, vendo as mesmas coisas, interagindo, sabe? Então, por isso que fica complicado. As pessoas estão discutindo se tem ET, se existe ET, se não tem. Então, fica procurando lá fora, né? E não percebe que eles são espíritos que estão entre nós na forma espiritual. Né? Sim, Esse sim. é o problema. As pessoas acreditarem que os ETs estão dentro de discos voadores. Eles não estão dentro. Também estão, mas na maior parte do tempo eles estão ao nosso lado, em espírito. Da mesma forma que o teu pai, teu irmão já falecido, sua mãe, sua avó, sempre está ao teu lado e você não percebe. Pois é. E fique a mensagem. Daniel, Isso aí, você... Namastê. Você quer colocar alguma coisa para a gente finalizar? Essa questão, né? Enquanto a gente continuar querendo entender a matéria apenas pela matéria, nós vamos continuar sendo materialistas e nós vamos continuar perdidos em muitos caminhos, porque o universo ele não é matéria da maneira como a gente costuma pensar. A matéria é muito mais sutil, muito mais fluida. A matéria é algo, enfim, algo a ser conhecido na sua profundidade maior ainda pela ciência, de uma maneira muito, muito, muito melhor. E nós temos que começar a acreditar mais, a escutar mais a gente mesmo. Ou seja, é escutar nossa intuição, escutar o que está dentro de nós, escutar os nossos mentores, escutar realmente as dimensões paralelas que estão aqui ao nosso redor. A gente vê, a gente comenta, a gente lê livros, tantas pessoas falam de Chico Xavier, falam dos livros dele, e comentam. E aí os livros em que o Chico Xavier comenta, por exemplo, sobre vida extraterrestre, aqui em Mercúrio, em Vênus, em Júpiter, do sistema solar, na Lua, Plutão, as pessoas falam assim, não, mas peraí, acho que nesse caso aqui, Chico Xavier devia estar meio... Eu não sei o que deu nele, ele devia estar meio louco aquele dia. Nesse livro aqui, esse aqui eu não quero ver, os outros tudo bem, esse aqui não. Né? E as pessoas ficam separando porque elas não conseguem entender que tudo está aqui em multidimensões. Então, na história, né, do professor, ou seja, comentando, ou seja, as dimensões estão acontecendo. A questão é que um está vendo outra dimensão, que é imediatamente paralela. Um está vendo a realidade maior que está aqui ao nosso redor, e o outro não. O outro está focado, fechado na matéria. E dessa maneira, nós não vamos para lugar nenhum. Então, por isso que é importante olhar para dentro de nós, enxergarmos a nossa essência, enxergarmos o quão extraterrestre cada um de nós é, né, efetivamente. Nós vamos voltar para os nossos familiares que não são, né, necessariamente aqui do planeta, e se são temporariamente, como a gente já comentou, e nós vamos olhar para fora também e começar a encontrar, não só nessa matéria densa, como principalmente nas matérias paralelas, e a ciência vai chegar nesse momento em que ela vai conseguir captar, ela vai conseguir se abrir a isso, e nesse momento, então, a gente vai começar a entender melhor, as pessoas vão entender melhor, né, a história do professor Laércio, né? Tudo vai ficar mais claro nesse sentido, mas é isso, vamos escutar nossas intuições, porque mesmo que a gente não veja desta maneira, nós estamos sim em contato, nós estamos sim o tempo todo recebendo instruções, recebendo informações, e se a gente souber receber e interpretá-las da maneira correta, trabalhá-las da maneira correta, nós estaremos fazendo o nosso caminho rumo ao nosso desenvolvimento pessoal, ao nosso crescimento espiritual, expansão de consciência. E, por consequência, é um mundo melhor que a gente está trabalhando nessa transição planetária. Né? Eu quero já agradecer imensamente a presença aqui no nosso programa do professor Laércio Fonseca. É uma grande honra tê-lo aqui conosco.
Foi maravilhoso, né, as suas colocações e tudo mais. O problema é que, né, o nosso público aqui, sem dúvida alguma, adorou e vai querer que você volte mais para frente. É outra conversa, mas agradeço imensamente, né, e deixo aí o meu forte abraço. Sempre é um grande prazer conversarmos sobre sistemas maravilhosos, né, sobre a espiritualidade em si. E não se esqueçam que a primeira coisa que as inteligências extraterrestres vão trazer à humanidade quando ela se mostrar, não vai ser tecnologia, né? Os extraterrestres, a única intenção com esta humanidade é acordar. Acordar essa humanidade de um sono profundo que o espírito está nessa matéria. Só o acordar, mais nada. Muito bom, muito bom. Gratidão a cada um de vocês que esteve aqui presente, gratidão imensa, Laércio, pela sua presença, ao Daniel por esse projeto, e à vida por me dar essa oportunidade de estar aqui com vocês. Vamos lembrar sempre que o universo é muito maior do que esta existência que a gente está enxergando aqui, e que vale a pena a gente se aprofundar no assunto e conhecer mais e mais, para que a gente possa ter a consciência desse crescimento, desse salto que a gente precisa dar de espiritualidade. Gratidão a vocês dois e até a próxima semana a gente se encontra aqui. Forte abraço a todos, muita luz. Namastê.